No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Muito bom dia nesta quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e ontem nós falávamos um pouco da parábola dos lavradores maus, porque essa parábola é muito utilizada por algumas pessoas que defendem a doutrina da Trindade, porque você vai ler lá, eu não vou ler a parábola toda porque tomaria um pouco de tempo, mas você leia com atenção Marcos 12, porque diz, e começou a falar-lhes por parábolas. Aí ele vai dizer, um homem plantou uma vinha, cercou, fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a alguns lavradores e partiu para fora da terra. Então, essa parábola aqui é uma parábola do Senhor, é uma ilustração, uma história que ele contou para narrar a condição do povo de Israel, do povo que deu para tomar conta, sabe? E aí, o que acontece? Passado algum tempo, ele mandou um servo para cobrar dos lavradores para ver como é que estava, o que eles tinham feito com aquela vinha. Mas eles, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Ou seja, não queremos você aqui. Depois mandou outro, e aí apedrejaram, feriram a cabeça, mandaram embora. Depois mandou outro, diz o texto, foi mandando. Aí mataram, fizeram e aconteceram, outros feriram, mandou vários. Fazendo uma alusão aos profetas. Você vai entender a parábola dessa forma. Os profetas. Mandou vários profetas, o que eles faziam com... O que Israel fazia com os profetas? Então, a vinha é Israel, né? O que eles faziam com os profetas? E por último, diz o versículo 6, ele mandou o seu filho, mandou um filho amado. Olha aí, olha a trindade aí, Tony. E aí a esse também, por último, né? Feriram, dizendo não temos respeito, também mataram o filho, mataram os profetas, mataram o filho. E aí diz o versículo 7, mas aqueles lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos matá-lo também, né? Vamos matar o herdeiro, olha aí, gente. Vai vendo, mataram o herdeiro. Lançaram fora. Aí a pergunta que faz o Senhor Jesus, que pois fará o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, o Senhor Jesus falou para aqueles homens, estava falando ali para os judeus, para os fariseus. Ele fala no versículo 10, ainda não leste a escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi por cabeça de esquina? E isso foi feito pelo Senhor, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola, deixando-o e foram-se. Você está entendendo? A parábola diz que mataram os profetas, depois o dono da vinha mandou o filho, mataram o filho, e agora quem vai voltar para pedir contas é o próprio dono da vinha. Então, por essa parábola, a gente entende uma coisa muito importante aqui. Entende uma coisa muito importante que eu quero falar no Minuto da Unicidade desta quarta-feira. Você que está aqui ouvindo, você que está em dúvida ainda. Mas está aí, Tony, o texto está claro. Diz que foi o filho. Olha aí a trindade. Bom, para a trindade faltava ter enviado também o Espírito Santo na parábola. Então a parábola não está falando de trindade. Aí, nessa parte, vão gostar o quê? Os unitaristas, que são os testemunhas de Jeová, são unitaristas porque eles creem num Deus todo-poderoso e no seu filho lá, o seu auxiliar, seu sócio minoritário, como dizem os testemunhas de Jeová. Unitaristas também são uma outra classe de evangélicos que creem da mesma forma, que tem essa questão. Talvez nesse ponto poderia até fazer uma certa, abre aspas aqui, lógica. Por que uma certa lógica? Porque eles já mataram o filho. Então tiraram o filho de fora. Aí você vai falar, mataram, mas ressuscitou, o filho está vivo. Sim.
Até aí tudo bem. Mas diz aqui que quem vai vir para a prestação de contas é o Pai. É aqui que está o X da questão. É aqui que muitos, propriamente unicistas, às vezes, não param para pensar. E os próprios trinitarianos não param para pensar. Quem vai vir para cobrar, para pegar essa conta, a própria parábola diz, que é o Pai. Essa é que é a grande realidade. É o Pai que vai vir para o acerto. É o Pai que vai falar, bom, vocês mataram aqui os profetas, tá? Mandei meu filho, vocês mataram meu filho também, e agora a gente vai conversar. Agora senta aí para a gente conversar. E você vai ver essa cobrança da parte de Deus. O próprio Cristo fala em Mateus 20, nos sermões escatológicos, breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele está falando de juízo ali. Ele não está falando ali, vai vir nas nuvens para arrebatar o povo com poder, vocês vão ver ele arrebatando o povo, tá? E ele vai embora e pronto, acabou. Não, o Senhor Jesus falou, em breve vereis o Filho do Homem, à destra do poder, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ou seja, o negócio vai ficar estreito para vocês, porque o Filho do Homem vai vir, mas ele vai vir com a espada na mão. Se você ler Apocalipse capítulo 19, se não me falha a memória, aquele do cavalo branco que vai vir, eu costumo sempre dizer e bater nessa tecla, ninguém vai promover uma carnificina na terra maior do que o próprio Cristo. Ele vai matar muita gente. Mas muito. Ele vai ser o dia da ira, o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. Não tem Stalin, não tem Hitler, não tem Mussolini, não tem ninguém. Faraó, não tem ninguém que vai exterminar a terça parte dos homens. Na espada. Para o acerto de contas. E nesse dia aqui que papai vai vir para cobrar a humanidade, estabelecer um juízo de braço de ferro antes de estabelecer o milênio. Como ficam, senhores dualistas, como perguntar aqui, como pergunta meu pastor, senhores dos três, como é que fica essa questão? Mas não é o pai que viria pegar, como é que é o filho agora que vai vir? Como que o filho vai vir? Porque aqui nessa parábola eles já mataram o filho já sai fora aqui do texto. Pelo menos o ensinamento do Senhor Jesus é que o filho, mataram o filho, agora não é mais com o filho, agora é o pai que vai vir, é o Senhor da vinha. Como que a gente vai entender isso aqui dentro da doutrina trinitariana? Não encaixa, porque quem vai voltar para pedir a conta, para acertar tudo, é o Pai. Jesus é ou não é o Pai? Então, filho, na questão aqui que nós estamos falando, não é pessoa, não é um ser à parte do outro. Filho e pai são títulos. Eu, por exemplo, sou pai e sou filho. Eu posso tomar minhas atitudes como filho, tomo atitudes como pai, tomo atitudes como pastor da igreja, tomo atitudes como locutor de rádio, tomo atitudes como... né? Mas eu sou uma pessoa só, um humilde servo. E tomo minhas decisões, às vezes, como irmão, como sobrinho, como tio. Você está entendendo? Não que eu seja bipolar, tripolar. Não, não é. É que se eu chegar na casa dos meus pais, eu vou me comportar como filho lá. Posso dar ordem lá? Mas na minha casa, quem dá ordem sou eu. E por aí vai. Aqui, no trabalho, eu tenho um chefe que tenho que obedecer, tenho que me sujeitar lá, o meu senhor, que o meu chefe mandar fazer algo, tem que fazer. Então, veja, o que fará a pergunta que o Senhor Jesus faz nessa parábola para os fariseus aqui? O que fará quando vier o dono da vinha? O que ele vai fazer com vocês? Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores. O que ele vai fazer aqui? Destruir os lavradores maus e dará a vinha a outros. Olha que situação interessante para se analisar. Então, Jeová virá, porque mataram um filho, então Jeová é outra pessoa, um filho é uma, o Jeová é outro? Não. Porque o Senhor Jesus é quem vai vir. Isso aí
é uma unanimidade na teologia. É ele quem vai vir. É uma unanimidade. Quem vem é Cristo, não é Jeová que vem. Quem vai voltar ou não vai voltar mais? Ou vai ficar lá por cima e vai papai que vai voltar? Sabe, gente, é preciso refletir. A gente não perde nada por buscar a verdade. Como eu falava ontem, por fazer como os crentes de Bereia, ir lá verificar. E não alguém nos apresentar um texto desse e ficar, é verdade, minha nossa, ixi, eu acho que eu vou deixar de ser unicista. Porque pelo menos 2 eu estou vendo nesse texto aqui. Não está vendo 2. Israel é monoteísta, 100%, monoteísmo. É uma nação monoteísta, uma nação que crê num só. Eles, embora não tenham reconhecido, mataram o filho, não é verdade? Não quiseram saber. Então, quem vai vir prestar conta é o dono da vinha, o Senhor da vinha. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Então, se você não entender Jesus como servo, não olhar para as Escrituras e não enxergá-lo como servo, e não também ter a sensibilidade de ler as Escrituras e encontrá-lo também como Senhor, de ler as Escrituras e olhar para o Cristo das Escrituras e vê-lo como Cordeiro, olhar para as Escrituras e vê-lo como leão da tribo de Judá. Se você não souber olhar para as Escrituras e ver o Cristo como filho, se você não olhar as Escrituras e não conseguir contemplá-lo como Pai da eternidade, porque as Escrituras é bem clara quando dizem que ele é o Pai da eternidade, você precisa pedir a Deus que te ajude a vê-lo, a encontrá-lo, a entender o linguajar dos apóstolos e dos profetas quando falam que ele é o Filho de Deus. Como a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa à parte de Deus, isso quer dizer que ele é divino. Ele é Deus, essa é uma expressão dentro do hebraísmo que aí teríamos que estudar, os idiomas, as culturas dos idiomas bíblicos, dos povos bíblicos. Eu vou ficando por aqui, essa é a nossa missão. Estamos aqui pronto para ajudar e auxiliar da melhor maneira possível. Não esqueça de interceder por nós, de estender a mão, de ajudar da maneira que você pode, de compartilhar esta mensagem, de ouvir todos os dias aqui, deixar um like, deixar um bom dia, deixar uma boa tarde, uma boa noite, para de alguma maneira ajudar esse trabalho que está aqui com essa finalidade. Amanhã nós voltaremos. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Minuto da Unicidade.